Fala pessoal, hoje a gente vai entender o que são funções e como elas funcionam aqui no Python, beleza? Antes de ir para o código, eu vou mostrar uma representação visual que eu fiz aqui no FigJam, básica aqui, simples, para que vocês tenham uma ideia de o que são funções. Direto ao ponto, funções são blocos de código reutilizáveis que executam uma tarefa específica. Para definir uma função, a gente vai precisar de 4 coisas. A primeira dela é definir ela. Então, eu associei definir função com o diff, que é a palavra que a gente usa para definir uma função. Pense em definir função, que você sempre vai lembrar do diff. Beleza, uma função, além do diff, ela precisa de um nome. Por exemplo, dizer oi, abre parênteses. A gente pode definir funções que iniciam com letra maiúscula, mas por boas práticas, e não é aconselhável, a gente não define ela com letra maiúscula, e sim com letra minúscula, para a gente não confundir com classes, que é outro tema que a gente vai estudar mais para frente nas aulas. E também a gente não pode usar espaços, então a gente usa um underline, por exemplo, no lugar de um espaço. Outra coisa que é necessária para uma função funcionar são os parênteses com parâmetros ou não. Por exemplo, dizer oi tem parênteses, aqui não tem parâmetros. Se eu quiser passar parâmetros, eu posso passar para minha função. E o que são parâmetros? Eles são a entrada de dados de uma função, o que a função recebe para que funcione, podendo uma função ter ou não parâmetros. Ou seja, A e B são nomes que eu criei, por exemplo, mas poderia ser qualquer coisa, poderia ser entrada, qualquer coisa. Eu passei aqui no caso que eu tenho 2 parâmetros para que minha função funcione. Pode ser 2, pode ser 1, pode ser 3, pode ser quantos parâmetros forem necessários para que a tua função funcione. E se ela não precisa de nenhum parâmetro para funcionar, beleza. Uma outra coisa que a gente precisa para que funcione é o bloco de código, porque não adianta a gente definir uma função que não faz nada, vazia. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma função definida, diff, definida a função, o nome dela, dizer oi, abrir parênteses, não passei parâmetros, porque eu não preciso de parâmetros, 2 pontos para a gente abrir o bloco da função. E o que a minha função faz? Ela tem uma outra função aqui dentro, que é print, uma função embutida do Python. Então, a gente tem aqui print dentro, hello world. Então, a minha função dizer oi, ela faz print hello world. Beleza. O que mais que a gente precisa para que ela funcione? A gente precisa chamar ela. Se a gente criar essa função e não chamar ela, não adianta de nada. Para chamar ela, é só a gente chamar o nome dela. Dizer oi é o nome da nossa função. Quando eu chamar essa função no meu bloco de código, o resultado vai ser hello world. Não print hello world, e sim hello world. Vamos ver isso aqui na prática. Então aqui no nosso compilador, a gente vai estar colocando diff para definir uma função. Vamos botar dizer oi, abre parênteses, 2 pontos para abrir o bloco. Aqui dentro a gente vai colocar print, abre parênteses, aspas duplas, porque é uma string, hello world, beleza? Essa aqui é a nossa função. Se a gente tentar executar agora, não vai acontecer nada. Por quê? A gente não chamou a função. Abaixo, vamos sair do bloco da função. Lembre-se que o Python é uma linguagem extremamente dentada. Saímos do bloco da função e vamos chamar ela. Dizer oi. Beleza? Chamamos a função. Agora, quando eu der run, hello world, assim como a gente viu aqui no nosso Figma, beleza? Show de bola? Agora a gente vai fazer uma função com parâmetros. Então, diff, dizer oi, que é a nossa função, e aqui dentro eu recebo o nome, beleza? Recebo o nome da pessoa, por exemplo, como parâmetros, para que funcione. Então aqui eu vou dar print, vou usar o fstring, que é a forma abreviada de usar um format. Então já aprendam isso aqui, quando tu bota um F antes das aspas duplas. Aqui dentro eu tenho agora a permissão de adicionar variáveis. Então o que eu vou adicionar aqui? Olá. E aqui dentro eu vou passar nome, que é a minha variável, é a minha entrada de dados, entendeu? Então, nome. Show de bola? Para que isso funcione, não basta eu chamar a minha função, por exemplo, dizer oi, porque eu não estou passando parâmetros para ela. Show de bola? Então, se eu der run agora, vai me dar um erro. Aprendam também a ler o tipo do erro que aparece no exemplo que eu estou usando o Programism. Dizer oi fala que está faltando um argumento, que é nome, que é o que eu botei aqui, que ele precisa para funcionar. Se aqui dentro eu já quiser passar um nome em string, por exemplo, Isaac, e eu der run, ele vai me retornar olá, Isaac, beleza? Se eu quiser fazer isso de uma forma mais elaborada ainda, eu posso botar aqui, criar uma variável que seja nome igual a input, digite seu nome. E aqui dentro da minha função eu posso passar nome. Então agora quando eu der run, ele vai perguntar meu nome. Se eu botar Isaac, vai me retornar olá, Isaac. Se eu botar Maria, vai me retornar olá, Maria. Por que isso acontece? Porque nome é a variável que eu criei, que poderia ser outro nome, mas por padrão e por boas práticas a gente mantém o nome da variável que a gente vai criar para receber dados como o nome do parâmetro que a gente passou na função. Então, nome vai receber o nome que eu informar, vai armazenar dentro da variável nome. Show? Dizer oi precisa de um parâmetro. Eu chamei a variável nome, beleza? Então agora a variável nome é o valor que eu vou ter dentro do meu parâmetro, que eu vou chamar aqui dentro. Então, eu abasteci essa minha variável com o nome que eu informei. E aqui eu falei que dizer oi recebe essa variável.
E eu abasteci o meu parâmetro com o nome que eu informei, porque ele está dentro da minha variável. Então, eu abasteci esse parâmetro aqui com o nome. E aqui ele vai dar um olá e vai informar o nome que eu abasteci. Dessa forma, vocês aprenderam a usar funções de uma maneira simples. Agora, vamos para um caso de uma função mais avançada com um bloco de código maior. Por exemplo, usando listas. Então, vou botar lista mercado, que é a minha variável, é igual a recebe uma lista de frutas, por exemplo, banana. Saio aqui, como a gente aprendeu em listas, dou uma vírgula, laranja e também morango. Beleza? Essa é a minha lista. Se eu quiser imprimir essa lista na tela, só para dar uma recapitulada, a gente vai ter que usar um loop para isso. Então a gente vai usar um for, que a gente usa em listas, né? E pode ser qualquer nome aqui, botar qualquer nome. Por exemplo, em lista mercado, o que acontece? Print qualquer nome. Por que eu fiz isso? Porque qualquer nome vai percorrer a minha lista mercado e vai imprimir toda vez que ele percorrer um item. Então, se a gente der run aqui, ele vai imprimir banana, laranja e morango. Beleza? Isso vocês já sabem, né? Já foi explicado na aula. Mas, e se eu criar uma função para isso? Por exemplo, diff adicionar fruta. Essa vai ser a minha função, sem parâmetros. Como que eu vou adicionar uma fruta? Aqui dentro eu posso pedir para ele a fruta. Fruta igual a input, digite o nome da fruta que deseja adicionar. Show de bola. Aqui eu vou receber essa fruta e vou dar um append na minha lista. Então, lista mercado.append recebe fruta. Viram como eu também uso parâmetros aqui na minha função append? Fruta é a variável que vai armazenar a fruta que eu digitar. Fruta vai ser o combustível aqui do meu append. Então, fruta vai ser adicionado em lista mercado, beleza? Se eu der um run aqui, não vai acontecer nada, porque eu não chamei essa função. Chamando essa função, adicionar fruta, ele vai perguntar que fruta eu quero adicionar. Por exemplo, um melão. Vou botar aqui, melão. Show! Não aconteceu nada porque eu não botei que acontecesse nada. Mas a gente pode ver qual as frutas que foram adicionadas, ou também botar uma mensagem do tipo print. Aí vamos colocar aqui a fruta. Opa, vamos usar o f-string. A fruta, que é a fruta que eu informei, foi adicionada com sucesso. E agora a gente pode colocar aqui dentro também um for para informar todas as frutas que agora tem dentro da minha lista do mercado. Então, for i, nome qualquer, né? Botei i, em lista mercado. O que acontece? Print i, beleza? Então, quando eu chamar agora, digite o nome da fruta que deseja adicionar. Vou adicionar outra banana. A fruta banana foi adicionada com sucesso, ou seja, banana, laranja, morango e banana. Show de bola! Agora vamos ver como funciona o return, que sempre existe dentro da função, por mais que a gente não informe ele. Então, por exemplo, numa função somar, que recebe o parâmetro num1 e num2, pode ser qualquer nome aqui, como eu havia dito, onde eu tenho a soma, que é igual ao num1 mais o num2. Isso aqui vai armazenar dentro da minha variável soma o número 1 mais o número 2. Eu posso simplesmente imprimir a minha soma na tela. Por padrão, tem um return aqui dentro. Existe um return aqui dentro. Esse return serve para retornar dados, valores de dentro da minha função para fora dela. Se eu não informar isso, por padrão ele vai retornar none. Então, ele vai me retornar o que acontece aqui dentro, só que ele não me retorna nenhum valor. Então, digamos que eu tenha a soma de num1 mais num2 e que eu peça para exibir na tela e eu mantenho esse return aqui, basta eu chamar essa função somar, informando os números que eu quero que some, 10 mais 5, que ele já vai reconhecer que esses dois números são os dois valores e vai fazer uma soma deles. O que se espera é que imprima na tela 15, correto? 15. Perfeito. Eu poderia agora usar o return para me retornar a variável soma. Poderia. Como por exemplo, return soma. Agora ele vai me retornar a soma. Se eu chamar agora, vai funcionar em imprimir 15? Vamos ver? Não imprimiu 15. Porque aqui não existe a função soma que faz com que imprima na tela. Foi retornado o valor de soma. Existe 15 que foi retornado fora. Ele está aqui, só que a gente não está vendo. Mas para que ele seja impresso na tela, caso eu queira ver, eu usaria o print somar 10 e 5. Mais um parênteses aqui, com a minha função dentro do print. Aí sim eu imprimiria o valor que foi me retornado na tela. Dando run agora, 15. Beleza, funcionou. Eu poderia simplificar mais ainda, claro. Eu poderia só dar um return na soma. Return num1 mais num2. Isso aqui já funcionaria? Já funcionaria.
Para eu imprimir na tela, preciso usar o print, porque o que eu quero dessa função é que ela apareça na tela. Por isso eu preciso usar o print. Se eu quisesse apenas que o valor dela fosse me retornado para que eu usasse em alguma outra situação, seria retornado perfeitamente, mas o que eu quero é mostrar na tela. Então, print, chamei a função, passei os dois valores que vão ser encaixados aqui dentro do parâmetro e pedi para que me retornasse a soma deles. O certo agora é imprimir 15 aqui na tela. Perfeito! Então é isso, espero que vocês tenham entendido como que funcionam as funções. Revejam essa aula quantas vezes vocês precisarem para que funções entrem na cabeça de vocês. Não é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa fácil de aprender e eu tenho certeza que todos vocês vão conseguir aprender isso aqui fácil, tá bom? Até mais, um abraço.